Estrategista em transformação digital e expert quando o assunto é o papel estratégico dos CEOs, graduado em administração de empresas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, MBA em Finanças Corporativas e Economia pela Fundação Getúlio Vargas e cursou diversas especializações em renomadas instituições internacionais. Colunista e autor de diversos artigos do site CEO.com, primeiro brasileiro a ser convidado para escrever para o site internacional do grupo. Seja bem-vindo, Marco Antônio Cavallo. Só vou solicitar aos participantes que ao término da palestra respondam as fichas de avaliação preenchendo todo o círculo, tá bom? Obrigado. Muito bem. Boa tarde, obrigado a todos pela participação, pela presença e pela disponibilidade. Como que estão os ânimos depois de um dia inteiro aí de palestras, de conhecimento? Eu imagino que, poxa vida, 4 horas da tarde, o que será de um dos maiores bancos. Então, bom, hoje eu vou falar um pouquinho de um dos temas que mais afligem os executivos das empresas, que é o desafio da implementação efetiva da cultura digital dentro das organizações. E obviamente, a gente sempre pensa, o que será que significa a cultura digital? Porque hoje fala-se tanto em transformação digital, fala-se tanto nessa questão. O que será que as empresas estão fazendo de errado? Ou aonde será que as empresas estão errando nessa questão? Então, bom, antes de começar também, eu agradeço também a HSM e ao Banco do Brasil por me dar essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E vamos começar falando um pouquinho desse contexto. Bom, nós vamos falar um pouquinho, eu vou fazer uma apresentação rápida sobre o meu perfil para que vocês saibam um pouquinho mais sobre quem está falando e o que eu já fiz um pouco na minha carreira. Eu vou falar um pouquinho do contexto que a gente tem dentro dessa cultura digital, ou seja, por que isso começou a aparecer agora nos últimos anos, o que efetivamente trouxe no mercado para que a gente ficasse tão preocupado hoje com a cultura digital. E vamos falar também das expectativas das empresas em relação à transformação digital, as camadas dessa transformação, a cultura digital e as pessoas, elas importam. Esse é um dos pontos que hoje as empresas ainda parecem não terem percebido, que para que você tenha uma transformação digital saudável e importante, as pessoas são o que mais importam. As dimensões dessa cultura digital, 6 passos que nós sugerimos que vocês adotem para acelerar essa transformação. O que quer dizer você ter uma cultura analógica versus uma cultura digital de diferentes aspectos, tanto mercadológicos como internos dentro da empresa, os resultados em vocês implementarem essa cultura dentro da empresa e, por fim, eu vou abrir para perguntas e respostas para caso alguém tenha algum comentário ou queira falar um pouquinho. Bom, começando um pouco só, meu nome é Marco Antônio Cavallo, eu sou graduado em Administração de Empresas, em Gestão Internacional pela ESPM, Direito pela Unip, MBA em Finanças Corporativas e Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho 19 anos de experiência em diferentes áreas da tecnologia, eu sou um entusiasta de tecnologia, eu gosto muito de tecnologia, já trabalhei em empresas como SAP Ariba, Banco Volkswagen, Grupo Gartner, que todo mundo acho que conhece como sendo a referência hoje na área de pesquisa tecnológica, e atualmente eu trabalho no Facebook, no departamento Workplace, que é a área corporativa da empresa e que evidentemente trabalha com essa questão da inclusão da cultura digital. Tá? Eu também sou fundador e editor do grupo Digital Technology Executive Network, que hoje já conta com mais de 7.600 CIOs, CEOs e CDOs de diferentes países. Fui Advisory Board para temas de transformação digital, para temas de inovação dentro da FELABAN, que é a Federação Latino-Americana de Bancos, e da FIBA, que é a Florida International Bankers Association, e também sou colunista da CIO.com, tendo sido o primeiro brasileiro convidado a ter uma coluna no site internacional da empresa. Nas horas vagas eu também sou casado, eu apareço em casa e visito meu filho quando dá. Muito bem. Eu gosto de começar a palestra com essa frase do Ian Rogers, que é o Chief Digital Officer da Louis Vuitton, onde ele fala que o grande momento para uma organização é quando essa assimila o fato de que a transformação digital não é uma questão técnica, mas uma mudança cultural. E essa é a primeira premissa que a gente já tem que começar a trabalhar. Quando nós falamos de transformação digital, a maior parte das pessoas pensam o seguinte: poxa vida, IoT, Artificial Intelligence, Virtual Reality, Augmented Reality, começam a pensar em diferentes tipos de tecnologia, quando, na verdade, nós não estamos falando de um movimento tecnológico e sim de um movimento
extremamente e quase que unicamente cultural. Então eu gosto de começar com essa frase porque ela é uma frase extremamente provocativa. E é uma frase que nos faz pensar um pouco. Fala, poxa vida, mas o cara é um Chief Digital Officer. Ele deveria estar pensando na questão das tecnologias digitais. Não. Ele está pensando em pessoas e vocês vão entender o porquê que isso é uma verdade absoluta. Vamos falar um pouquinho do contexto anterior, de onde nós estávamos e onde nós chegamos para ter essa questão da cultura digital. Por que a cultura digital se tornou algo tão importante? O primeiro, quando a gente fala da quarta revolução industrial, é interessante a gente entender as anteriores e os impactos que elas foram tendo na humanidade. A primeira, que foi em 1784, quando foram apresentadas instalações onde tinham equipamentos que eram já movidos por vapor e por água, isso já trouxe uma disrupção no mercado. Porque, começamos a substituir pessoas e animais por equipamentos. Começou-se a produzir mais. Isso já causou uma certa disrupção. A segunda, em 1820, já trouxe aquela revolução elétrica, do óleo, do petróleo. Começaram a aparecer as linhas de produção. Começou a se ter divisão laboral dentro de uma linha de produção. Isso teve um impacto também, de novo, no mercado, na forma como as pessoas consumiam, na forma como as pessoas se relacionavam e, principalmente, na forma que as empresas se relacionavam com o mercado. A terceira, que começou em 1970, quando a gente começou a ter uma altíssima automação dos processos, das indústrias, você já começou a ter uma preocupação. Quem não se lembra da famosa frase, a tecnologia vai eliminar os empregos? Bem, todos nós estamos aqui empregados com diferentes funções do que nós tínhamos em 1970. Agora, o que está acontecendo? Que a partir, claro, obviamente que as datas vão variar, mas a partir de 2015 aconteceu uma revolução que confunde ainda muito a cabeça das pessoas, que é o quê? A quarta revolução, ela traz a ascensão do que nós chamamos de Cyber Physical Systems, ou seja, a fusão dos mundos digital e o mundo físico. Tá, legal, então a gente finalmente criamos o Matrix. Teve uma vez uma pessoa que me falou, você está falando o que, Marco? A gente está vivendo no Matrix? Não, não é isso. O que está acontecendo efetivamente? Nós estamos tendo uma transferência da forma como nós trabalhamos em um meio físico para um meio digital. O maior exemplo disso, como que a maior parte de vocês hoje faz as suas compras de livros, de brinquedos, às vezes até de roupas. Vocês vão até a loja ou vocês entram em sites como Amazon, sites como eBay, sites como Instacarros. Então é isso que eu estou querendo falar. Na verdade, quando a gente fala do Cyber Physical Systems, obviamente que existe um ponto muito mais complexo do que isso, mas essa transformação é você sair do mundo offline e entrar no mundo online. A maior parte das começarem a vir do mundo online. E aqui a gente tem alguns pontos, desculpem aqui se não sei se está dando para ler muito bem, mas esses pontos aqui são pontos importantes. Por quê? A quarta revolução industrial, ela traz uma coisa que é uma forte disrupção na relação de consumo versus demanda, que eu vou mostrar no slide seguinte. A questão da Customer Centricity. Hoje, além de nós termos que nos preocupar em vender o produto certo, nós temos que nos preocupar em vender o produto de forma personalizada a diferentes públicos. Isso é algo que às vezes pode ser complicado. Eu vou dar alguns exemplos depois. E uma disrupção enorme em diversos modelos de negócio. Eu estou num palco de provavelmente o segmento que mais sofreu essa disrupção, que é o segmento bancário. Com o surgimento das fintechs, os bancos começaram a entender que o relacionamento com o seu cliente importa. Escrevam o que eu estou dizendo. Daqui a 5 anos vocês vão ver na lista das 10 empresas mais amadas do mundo, um banco pelo menos. Porque os bancos começaram a entender que eles precisam possuir o relacionamento com as empresas. É nesse exato ponto que as fintechs estão se diferenciando dentro dos bancos. Mas a gente vai explorar isso depois um pouco a mais. Então, quando a gente fala dessa disrupção do mercado, sempre, em toda a revolução industrial, desde a primeira, nós temos uma disrupção nessa relação demanda e oferta. A demanda e a oferta, elas mudam. O que está acontecendo hoje no mercado digital? Bom, o primeiro é o mercado digital em si. Você começa a ver aquela transformação da plataforma que antes era uma plataforma de revenue adicional, como, por exemplo, quando você falava nos anos 2000, olha, eu estou abrindo uma loja online, mas eu tenho 5 lojas
aí espalhadas pelo Brasil. 90% da tua receita vinha das lojas offline. Isso começou a se inverter. Hoje nós temos redes varejistas que já estão reportando mais de 60% a 70% do seu revenue vindo de plataformas digitais. Então o mercado digital em si já se tornou a principal plataforma. Outro ponto é o comportamento do consumidor. E esse outro ponto é um ponto que hoje está sendo o mais preocupante. Por que hoje houve uma ascensão, de certa forma, das fintechs, falando de bancos, do mercado bancário? Principalmente porque o consumidor ele entendeu que hoje ele não precisa mais comprar, por exemplo, um CD para ouvir uma música. Ele não precisa mais comprar um jornal inteiro para ler a seção de esportes, ou a seção de moda, ou a seção de atualidades. Ele não precisa mais ter um relacionamento bancário para poder pagar uma conta, ter um cartão de crédito. Existe um efeito chamado unbundling. Nós começamos a desmantelar os produtos que são ofertados. Por quê? Existe uma coisa chamada consumo consciente, ou capitalismo consciente, como vocês preferirem chamar. Essa é a grande disrupção dentro do comportamento dos consumidores. Hoje eu compro menos, porque eu compro basicamente o que eu preciso. Tem gente que não está nem mais comprando apartamento. Está vivendo de Airbnb a Airbnb. Tem 4 ou 5 casas por ano. E você cada vez mais vai ver isso. E isso, obviamente, vai causar uma disrupção na forma como as empresas ofertam seus produtos. Outro ponto são os métodos de fornecimento. Ou seja, hoje você não precisa de mais nada além de um celular para comprar o que você quiser ou para alugar qualquer serviço. Então as formas como os serviços estão sendo oferecidos, eles estão causando uma disrupção grande no mercado. Está aí o Uber que não me deixa mentir. Mas o Uber acabou com o mercado de táxis? Não. Mas ela fez com que os táxis oferecessem o seu serviço de forma diferente. Depois do Uber apareceu 99 Táxi, Easy Taxi, Cabify e outras plataformas que oferecem o serviço de uma forma digital. Então, quer dizer, quantas vezes vocês... Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Vocês já repararam que vocês não veem mais na rua muita gente levantando o braço pedindo um táxi? Isso mostra um pouco a mudança desse comportamento. O próprio eBay, onde você vende itens usados por preços mais acessíveis. Então tudo isso é uma disrupção na forma como os produtos e os serviços são oferecidos. E por fim o alcance do mercado. Nós vivemos numa época onde existe o que nós chamamos de hiperescala. A hiperescala quer dizer uma coisa e tão somente uma coisa. Hoje eu compro o que eu quiser, a hora que eu quiser, de quem eu quiser, da forma que eu quiser e pode ainda ser customizado para mim. Então o alcance dos produtos no mercado transformou-se em algo estrondoso, global. Hoje você tem plataformas que vendem produtos na China, que chegam no Brasil, e esse produto está sendo manufaturado na Índia. Então o alcance que o mercado teve, o mercado digital teve, é realmente impressionante e às vezes até mesmo assustador. E todas as vezes que nós falamos dessas disrupções, nós temos... quando a gente fala nesses primeiros, que é o mercado digital e o comportamento do consumidor, são um grau moderado de alteração nessa relação, porque isso acontece basicamente em toda a Revolução Industrial. Quando você teve as linhas de produção, o mercado teve que se adaptar, ele teve que baixar os preços, porque ele tinha mais demanda do que oferta. As pessoas passaram a ter um poder aquisitivo maior. Agora, quando a gente fala de metodologia, a forma como os serviços e os produtos são ofertados, aí a gente está falando de um grau extremo de alteração nessa relação. Porque isso é o que realmente está fazendo toda a diferença dentro do mercado digital. Quando a gente fala também da transformação digital, é importante a gente entender o que as organizações esperam dentro dessa transformação digital. De acordo com uma pesquisa da PwC, que foi feita esse ano, e vejam como a coisa fica interessante. O que era antes a terceira maior preocupação dos CEOs em 2015, em apenas 2 anos, passou a ser a maior preocupação deles. Marco, por que isso acontece? O que eventualmente levou com que a velocidade com que a tecnologia mude se torne a principal preocupação dos CEOs em 2017? Muito simples. Quando a tecnologia se transforma, quando você tem cenários de transformação que são motivados pela tecnologia, há uma disrupção grande no comportamento do consumidor e uma disrupção extremamente grande na percepção de valor do consumidor em relação aos produtos. Ou seja, em poucas palavras, a empresa tem que se reinventar inteira.
e tem que fazer isso de forma rápida. Ela tem que se adaptar de uma forma muito, muito, muito rápida. Então isso acabou sendo hoje uma das maiores preocupações dos CEOs. E se vocês observarem desses 4 itens aqui, eu acho que todos eles estão intimamente relacionados, porque quando a gente fala da velocidade da mudança tecnológica, a gente está falando de novas formas, novos meios, novos tipos de consumidores que estão nascendo. E, gente, quando eu falo disso, eu não estou falando só, eu acho que isso é uma coisa que é importante ressaltar, eu não estou falando só de millennials, eu estou falando de toda a população. A transformação digital, ela afetou a todos, de todas as classes, de todas as idades. Obviamente os millennials, eles navegam com muito mais facilidade nesse mercado, mas isso não é algo exclusivo dos millennials. Então a velocidade da transformação tecnológica, ela causa às vezes a instabilidade social, que é o segundo ponto. Hoje você vê manifestações se proliferando na internet com uma velocidade que antes não existia. Então isso pode causar também essa transformação. Outro ponto é a mudança no comportamento dos consumidores e a perda de confiabilidade no negócio. Deixa eu tentar exemplificar um pouco isso para vocês. Quem aqui utiliza Uber? Pode levantar a mão? Caramba, se alguém tiver do Uber aqui vai ficar feliz de ver isso. Quando vocês baixaram o Uber, vocês tinham quantos produtos disponíveis? 1. Vocês tinham um produto somente, vocês tinham o Uber Black, que era um serviço espetacular. O que foi acontecendo durante os anos? Opa, peraí, mas eu tenho uma demanda que talvez seja para o pessoal que não quer pagar um serviço premium. Vamos lançar o Uber X. Opa, mas eu também tenho uma demanda de um pessoal que quer um serviço intermediário. Vamos lançar o Uber Select. Começa a pegar as regiões. Pô, lá nos Estados Unidos tem muita gente que usa bicicleta, mas quer voltar, de repente deu uma chuva, ou se machucou, quer voltar. Eu vou lançar o Uber Bike. Pô, tem gente que quer pedir comida. Pô, eu vou tentar fazer isso. Eu vou não só concorrer com os taxistas, mas também com os motoboys. Eu achei que aí a briga ia ficar pesada. Mas vamos fazer o Uber Eats. Você começa a diversificar, você começa a querer atingir todos os mercados. Isso traz uma coisa chamada economia da complexidade para dentro da tua empresa. E o que isso causa? Causa com que você infle a sua estrutura, que infle o seu portfólio e, no final das contas, 20% ou 25% do teu portfólio de produtos se torna responsável por cerca de 80% do teu revenue. O que isso quer dizer? Que os outros 75%, 80% produtos que a tua empresa produz vão só comer revenue. Mas, Marco, daí é fácil, é só eu pegar e tirar esses produtos da minha prateleira. Não é tão simples. Porque aí acontece isso daqui. Perda de confiabilidade no negócio. Poxa vida, por que será que o Uber está diminuindo tanto os produtos que ele oferecia? Você começa a se questionar. É uma relação muito tênue que tem na percepção do cliente com o custo que você traz dentro de casa. Outra coisa que também é importante de se colocar é o quanto que os CEOs, de acordo com o Gartner, quanto que os CEOs esperam ou atribuem o crescimento da sua receita à transformação digital. E aqui, se vocês me permitem falar, aqui é onde mora o capeta. Porque aqui é onde vocês vão receber a pressão. Se vocês olharem, eu gosto de chamar atenção para dois mercados específicos. O mercado de mídia, os CEOs do mercado de mídia, eles esperam que em 2019, 63% da receita das empresas dele sejam decorrentes da transformação digital. O mercado de varejo espera que mais do que 50%, ou seja, mais da metade da receita deles, provenha da transformação digital. Agora eu desafio a qualquer um aqui a chegar para qualquer CEO dessas empresas e perguntar: ok, mas o que é transformação digital? E aí você pega no calcanhar de Aquiles desse pessoal. Então isso é um ponto importantíssimo. Saber essas expectativas das empresas e até mesmo do mercado em relação ao que efetivamente é a transformação digital ou o que eles esperam que a transformação digital traga para eles é importante. Porque daí nós temos que começar a fazer o quê? Nós, como profissionais de operações, de tecnologia, de recursos humanos, de comunicação, nós temos que começar a trabalhar o conceito de transformação digital dentro dessas empresas. Muito bem. Bastante dado até agora, né? É bem maluco isso, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho das camadas da transformação digital. Vocês sabem que aqui é onde o pessoal comete a maior parte dos erros.
Porque na hora que você vai falar assim, poxa, a falha mais comum dentro das organizações dos seus processos de transformação digital é a ordem que eles priorizam as diferentes camadas. E eu gosto de separar as camadas da transformação digital em 4. A primeira, a tecnologia. Transformação digital, nós estamos falando de novas tecnologias, estamos falando de Internet of Things, estamos falando de virtualização, Big Data, MDM, Master Data Management, falando de uma série de novas tecnologias. Depois a gente fala da estratégia. Poxa, a tecnologia tem que estar aliada a uma estratégia dentro da empresa. Poxa, então peraí, eu escolhi a tecnologia e já sei que, sou um varejo, sou um banco. Eu sei que o IoT vai ser a tecnologia de ponta hoje. É a tecnologia que eu preciso ter para alavancar os meus negócios. Agora eu vou fazer uma estratégia em cima dessa tecnologia. Aí eu passo para entender o meu contexto. O meu ambiente versus o que minha organização tem. Ou seja, o que hoje eu tenho que eu posso ofertar dentro dessa estratégia, dessa tecnologia, e o que o mercado está... qual a ambição do mercado? Existe alguma necessidade latente, alguma vontade? Existe algum Uber para nascer? E por fim, vou capacitar as minhas pessoas. É isso daqui que as organizações fazem. E quando vocês olham, e quando a gente entende que esse processo aqui vai ser um processo longo, vai ser um processo doloroso, vai ser um processo que a gente vai ter que ir e voltar diversas vezes, sabe o que nós percebemos? Que esse processo está errado. Isso que eu acabei de mostrar para vocês, que é o que 90% das organizações fazem, está errado. O processo correto é esse. Se eu apertar o botão certo, aí vai aparecer o processo correto. É esse daqui. As pessoas são a parte mais importante da transformação digital. Quando as pessoas estão capacitadas, eu vou para entender o contexto, eu vou entender o ambiente. Eu entendo a minha organização, eu entendo que as pessoas já estão dentro dessa cultura digital, e depois que eu entendi o que as pessoas são capazes, o contexto de mercado que eu tenho, ou seja, o que a minha organização tem a oferecer e o que o mercado quer que vamos dizer dessa forma, o que o mercado espera que a minha organização ofereça, eu consigo criar uma estratégia e então escolher uma tecnologia para essa estratégia. A grande besteira que as empresas fazem hoje é não perceber que a tecnologia é o menor dos pontos. A tecnologia não é o que mais interessa na transformação digital. A transformação digital, ela está diretamente relacionada com cultura digital. Isso está fazendo sentido para vocês? Quem for vendedor de tecnologia e quiser tacar alguma coisa, espera só na parte do Q&A, por favor. Tá? E por favor, taquem alguma coisa leve que não machuque. Se quiserem tacar iPhone, pode ser. Muito bem, pessoal. Quando a gente começou a entender então isso daqui, que as pessoas interessam, as pessoas importam, e eu vou mostrar 2 evidências, a primeira é do MIT, junto com a Capgemini. 77% das empresas dizem que o maior inibidor da transformação digital, capacitação técnica. 55% dizem que são problemas culturais. E metade delas, apenas metade dessas empresas que foram pesquisadas, culparam a tecnologia como um inibidor. Mais além, vamos falar um pouquinho de uma outra fonte, que é o Altimeter Group. Os maiores desafios no processo da transformação digital dentro das empresas. Aqui, mudar a cultura corporativa. Pessoas. As pessoas são os maiores drivers da transformação digital. É isso que as empresas ainda não conseguem entender com clareza. Então, aqui 2 fontes que já mostram isso. E isso é um ponto importante, porque quando eu entendo que eu preciso ter uma pessoa, preciso que a empresa... Você sabe, eu vou dar um exemplo aqui muito corrente. Quantas vezes vocês já não viram as propagandas dos bancos dizendo, use o nosso aplicativo? Eu tenho um cliente, nós lá dentro do Workplace, nós temos um cliente que ele claramente falou dessa forma, um banco, uma instituição financeira, que chegou e falou, Marco, nós estamos com um projeto de transformação digital onde nós queremos utilizar o que nós oferecemos para os nossos clientes. E esse é o principal ponto, a transformação digital não é um processo de fora para dentro, é um processo de dentro para fora. Depois que eles começaram a implementar isso dentro da empresa deles, ou seja, algo que eles já tinham, que eles já dominavam e começaram a trazer para um ambiente interno, sabem o que aconteceu? A empresa decolou. A empresa acelerou todos os seus processos.
E, obviamente, quando a gente fala nisso, existem, não é algo fácil, porque por que eu digo tudo isso? E por que nós falamos que as pessoas importam? Vocês estão vendo essa imagem? A gente está vendo uma pessoa num laptop e uma pessoa ao fundo mexendo num celular. Quando vocês olham essa imagem, eu quero que vocês parem por 2 segundos e deixem vir na cabeça de vocês o que essa imagem significa. O que essa imagem efetivamente significa para vocês? Significa isso daqui, que a forma como as pessoas se comunicam e consomem informação mudou. E esse hoje é o grande gargalo dentro da cultura digital. É a informação que eu dou para o meu cliente versus a informação que eu tenho versus a informação do mercado. Qual a estrutura que eu tenho dentro da minha empresa para acelerar essa transformação digital? Então isso daqui é um dos principais pontos. Eu normalmente, em algumas apresentações, eu utilizo aqui alguns dos itens que hoje mostram como as pessoas estão se comunicando e como elas estão consumindo informação. Elas se comunicam já por mensagens de voz e vídeo, tanto que as telecomunicações têm sofrido um grande golpe por causa disso. Hoje você consegue assistir aulas através de plataformas móveis. Você consegue assistir treinamentos através de plataformas móveis. Você consegue fazer lives. Você que é um cara que está aqui no Brasil, consegue ter contato com o teu presidente da sua empresa, globalmente, que está na Índia, na China, aonde quer que seja, através de uma live. Ele consegue estar próximo de você através disso. Então hoje as pessoas consomem muita informação através de vídeos e através delas mesmas. Através de uma coisa chamada colaboração, que é uma das ferramentas que as empresas ainda não entenderam. Agora, quando a gente olha mais a fundo nisso, e a gente percebe que a empresa do século XX, ela tem a sua forma de comunicação, de relacionamento com o seu funcionário de forma fixa. Desculpem aqui um pouco a inconsistência aqui nos dados, mas ela tem a sua forma de comunicação fixa, de relacionamento fixo, enquanto os seus funcionários não são mais fixos, eles já são móveis. A informação se torna dispersa, você começa a ter diversos canais para se comunicar com o seu cliente e nenhum desses canais é eficiente. Pô, eu lembro que eu recebi aquela informação, era uma informação importante, mas aonde que eu recebi isso? Será que foi no meu e-mail? Será que foi no meu grupo de WhatsApp? Será que foi no newsletter da empresa? Será que foi no mural lá do café da empresa que eu vi isso? A informação se torna dispersa. Você tem um controle, você tem hoje, as empresas ainda têm uma forma de comunicação e de se relacionar com seus funcionários de forma vertical. Nós temos que horizontalizar isso. Ou seja, eu mando a informação, mas o meu funcionário consegue debater isso comigo. Puxa, isso é um compartilhamento de conhecimento fantástico. Garantir que não se criem silos dentro da empresa, garantir que o acesso seja para todos. Agora, Marco, legal, maravilha, isso parece algo muito fácil. Não. Se fosse fácil, eu não estaria aqui fazendo essa palestra para vocês. Como que isso pode ser feito? Vamos falar um pouquinho das dimensões da cultura digital. Vamos falar que nós temos aqui uma funcionária, pessoal falando aqui do tema de diversidade, que isso também é importante. Então sempre, isso é uma das coisas do Facebook, sempre a gente usa o ícone de um homem, vamos usar de uma mulher hoje. Nós temos uma funcionária. Quais são as dimensões que eu tenho que trabalhar nessa funcionária ou nesse funcionário para que ele se inclua digitalmente? Isso é uma responsabilidade da empresa. O primeiro ponto é o Customer Centricity. O segundo ponto é a inovação. Terceiro ponto, mentalidade digital. Quarto ponto, cultura aberta. E isso daqui eu não estou falando só em questão de diversidade, vocês vão entender daqui a pouco o que isso quer dizer. Quinto ponto, decisões baseadas em dados. Sexto ponto, agilidade e flexibilidade. E os dois ao mesmo tempo. O mundo digital é assim. E por fim, colaboração. Poxa, Marco, legal. Parece um gráfico legal. Mas o que significa cada um desses itens que você colocou aqui dentro do gráfico? Vamos falar um pouquinho deles. Customer Centricity. Está relacionado não só nós capacitarmos os nossos funcionários a utilizarem as soluções digitais para prover uma experiência melhor. Mas vejam bem, nós não capacitamos os nossos funcionários para serem coautores ou co-criadores de soluções novas que venham dos clientes. As soluções digitais, elas não estão aqui só para melhorar a experiência do nosso cliente, mas também para nos ajudar a entender as necessidades dele, nos ajudar a estar à frente dos nossos concorrentes.
E isso é uma das coisas que às vezes nós falhamos. Nós não damos essa mentalidade no Customer Centricity para os nossos funcionários. Não, vamos utilizar essa ferramenta para melhorar a experiência. Não é só isso, vai muito além do que isso. Colaboração. Isso daqui é um ponto tão importante que eu me arrisco a dizer que ele é vital para a empresa. Quando a empresa cria uma estrutura que capacita que os departamentos trabalhem entre si, que superem barreiras, tanto territoriais, como ideológicas, como geográficas, culturais, departamentais mesmo, de função. Isso faz com que a mágica aconteça. Quando você coloca, por exemplo, o grupo de marketing para trabalhar com um grupo de tecnologia, vocês não têm ideia do que pode nascer. Então isso é uma das coisas muito importantes, a colaboração. Estimular um ambiente de colaboração não é somente falar, converse com o seu colega do lado, mas é você prover ferramentas que façam com que as pessoas se comuniquem com mais facilidade e com mais agilidade. Inovação. Dentro do Facebook nós temos um dos nossos core values, que é um dos nossos valores maiores, é o Be Bold, que é o seja audacioso. O que isso quer dizer? A mentalidade de inovação é você incentivar o teu funcionário a errar. Tem uma história muito legal, quando na IBM, nos anos 60 ou 70, não lembro, um funcionário fez um erro que causou uma perda de $500 mil para a empresa naquela época. E $500 mil para a empresa naquela época era o equivalente a mais ou menos hoje cerca de $15 milhões para uma empresa. Quando o Watson Jr., filho do Watson, que foi o fundador da IBM, foi questionado sobre você vai demitir esse funcionário? Vocês sabem qual foi a resposta dele? Falou, o quê? Agora que eu investi $500 mil na educação desse cara? Gente, é isso. Você estimular o seu funcionário a inovar é estimulá-lo a tomar risco. Você vai errar? Vai. Mas dessas falhas vão nascer grandes conhecimentos, grandes ensinamentos e podem nascer grandes ideias. O Thomas Edison errou mais de 100 vezes antes de criar a lâmpada. Então, a gente tem que estimular isso dentro das nossas empresas com os nossos funcionários. Mentalidade digital é o pessoal entender que as soluções digitais são para não somente a sua evolução pessoal, mas a evolução do próprio negócio e do seu core business. Isso é importante e explicar o porquê. Por isso que a comunicação se torna extremamente estratégica dentro das empresas nessa questão. Falar da agilidade e flexibilidade, isso nada mais é do que você se adaptar rapidamente, responder rapidamente às mudanças e se adaptar. Ou seja, eu preciso responder ao que o mercado quer com uma extrema velocidade e adaptar a minha empresa para que ela traga isso com qualidade. Cultura aberta. Quando eu falo de cultura aberta, não é somente você ter uma diversidade cultural dentro da tua empresa, mas é você também capacitar as pessoas a criarem redes externas de parceiros e clientes, porque daí nascem também grandes ideias e grandes insights do mercado. E por fim, decisões baseadas em dados. Quando você consegue ter uma cultura onde você cria um banco de conhecimento, você cria um banco de dados, e esse banco de dados é compartilhado entre todos, o que isso quer dizer? Que as empresas vão tomar decisões mais certas, mitigando os seus riscos. Então isso aqui é um ponto extremamente importante. E qual que é o percentual de empresas que possuem uma alta prevalência dessas dimensões dentro delas? Vamos ficar um pouco assustado agora? Vamos levar um susto? 59% falaram que é o Customer Centricity. Só que desses 59% eles não sabem efetivamente o que é o Customer Centricity. 51% falaram a colaboração. Mas quanto desses 51% efetivamente estimulam a colaboração? Agora, vocês querem saber o que mais me apavorou nessa pesquisa? Desculpa, eu não citei a fonte aqui, a fonte é a Capgemini. Tá? O que mais me assustou foi isso daqui. Inovação. Apenas 20% das empresas que foram entrevistadas estão estimulando os seus funcionários a pensarem de forma audaciosa. Ou seja, as empresas ainda continuam inibindo seus funcionários a serem audaciosos, a serem corajosos, a pensarem de forma inovadora. Isso é muito importante. Agora, vocês querem ver as consequências disso? Quando a gente faz uma relação entre o que são as empresas frontrunners, que são aquelas empresas de pontas, que estão à frente de todos, versus aquelas que seguem, que são as que estão lá no vou, não vou, não sei, e as slow movers, que são aquelas que normalmente são as que acabam morrendo, vamos dizer por assim.
Eu não sei se vocês sabem de um dado, que eu vou passar agora, que é um pouco assustador. 52% das empresas da Fortune 500 do ano 2000 não existem mais. 52% das 500 maiores empresas do mundo do ano de 2000 desapareceram. Ou foram adquiridas ou cessaram as suas operações. Então, o que isso quer dizer? Você quer ser um frontrunner. Isso daqui que eu vou mostrar para vocês agora mostra que os frontrunners, eles entendem que 91%, na verdade, ressaltando aqui, até sendo bem objetivo, eles entendem que a colaboração é a parte mais importante. 96% deles têm a prevalecência de colaboração dentro da empresa. Tá? E obviamente o que eles acham que ainda é o menos importante é a abertura da cultura para redes externas. Então isso também é uma coisa que não é muito boa, ainda precisa ser trabalhada nesse pessoal. Os followers acham, 56% acham que a colaboração é importante. A maior parte dos followers está focada na customer centricity. Por quê? Eles têm que correr atrás do prejuízo. Eles têm que correr atrás dos negócios. Eles têm que correr atrás do cliente. Eles não estão achando formas de inovar, eles não estão achando formas de serem os primeiros, de conectar a sua empresa. E por fim, as empresas que morrem, vejam só, elas também estão correndo, elas acham que a cultura aberta é o principal. Sim, porque as empresas que estão morrendo, elas tendem a procurar parceiros. Elas tendem a tentar terceirizar o seu trabalho, mas elas falham miseravelmente aí. Por que elas fazem isso? A cultura aberta, ela não é criar um ecossistema de parceiros assim, você vende para mim e eu te remunero. Não, é você criar um ecossistema de ideias. É você permitir o fluxo de ideias. E isso é extremamente importante. E depois eu vou mostrar um pouquinho disso, porque quando a gente fala de você ter uma cultura aberta e um ecossistema de parceiros que são apenas revendas suas, isso é uma característica grande do que? Da cultura analógica. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Aqui eu vou elencar 6 passos que nós normalmente damos como sugestão para acelerar a cultura digital. O primeiro é políticas de liderança. Quem vai estimular principalmente a cultura digital é a liderança da empresa. Uma mudança cultural, ela sempre vem do CEO da empresa. Então, aqueles que são o seu board, a sua diretoria, eles têm que estar lá, mostrar que essas políticas existem, que o líder está lá, que ele está apoiando essas iniciativas. O segundo ponto, definição clara de papéis. Quantos de vocês trabalham em empresas, e podem levantar a mão, onde vocês se sentem funcionários multifuncionais? Isso é um perigo. Isso é um perigo, porque muitas vezes a indefinição de papéis faz com que nós trabalhemos áreas que não são para serem trabalhadas. Muitas vezes nós temos uma avalanche de informações tão grande que não é canalizada, que nós acabamos nos confundindo nos nossos próprios papéis. Então isso é importante. Terceiro ponto, processos. Vocês sabem qual é, quando eu falei para vocês que o grande erro das organizações em tratar a tecnologia como sendo o principal ponto da transformação digital é um erro grande, está relacionada com os processos. Sabem por quê? O que acontece se você pegar um processo ruim e colocar uma tecnologia de ponta nesse processo ruim? Você vai ter um processo ruim mais rápido. E não é isso que a gente quer. Não é o que a gente procura. Então, definir os processos, arrancar processos que são inúteis, desburocratizar, transformar a empresa mais ágil. Processos, se fala basicamente nisso, em transformar a empresa em uma empresa mais ágil. Comportamentos. A cultura digital, ela vem de comportamentos, de como as pessoas tratam as soluções, de como as pessoas se mostram, elas abrem as suas ideias. Por isso que a liderança também tem um papel muito importante dentro disso. Quando você cria comportamentos dentro da liderança que estimulem ideias, que estimulem você a trazer o mercado para dentro da empresa, é algo que transforma, é um poder transformador, é canalizar essa energia que hoje as pessoas têm, já utilizam, muitas vezes fora da empresa, mas trazer isso para dentro da empresa. Multiplicadores. Imaginem uma festa dentro da empresa de vocês. Sempre vai ter aquele grupo, né, que é o grupo do futebol, o grupo da política, o grupo que fala da cerveja.
Sempre dentro desses grupos tem aquele cara que puxa assunto, é o cara que engaja o pessoal. Descubram quem são esses funcionários, eles existem. Uma vez um cara falou para mim, Marco, mas esses funcionários às vezes são que nem gnomos. Falei, se eles são que nem gnomos que quase não existem, ou não existem, depende do que você acreditar, ninguém aqui está querendo culpar nada ou querer fazer nenhum julgamento, mas se eles forem assim, a sua empresa está fazendo alguma coisa errada. Se você não tiver multiplicadores dentro da sua empresa, a sua empresa está com uma cultura completamente errada. Sexto e último ponto, ferramentas de network. Quando a gente fala da transformação digital, nós sempre focamos em ferramentas externas. Foquem em ferramentas internas. Foquem em ferramentas que possam alavancar a colaboração dos seus colaboradores, que possam fazer com que a informação correta chegue a cada grupo de trabalho, que possibilite que as pessoas criar um ecossistema virtual onde departamentos possam trabalhar em projetos de forma ágil sem ter que se deslocar fisicamente. Permitam isso. Não procurem só ferramentas que sejam para uso externo, para alavancar negócios. É uma relação muito fácil. Você não vai ter um cliente feliz se você não tem um funcionário feliz. Isso não vai acontecer. Então aqui são 6 passos que vão ajudar muito a aceleração da cultura digital. Falar um pouquinho da cultura analógica versus a digital. Vamos falar de um ponto de vista de clientes e demanda de mercado. A cultura analógica, ela força os produtos no mercado. Eu tento inserir, é uma coisa engraçada, porque eu tento fazer o seguinte, eu tento fazer o mercado se adaptar ao meu produto. Eu não me importo o que o mercado quer. O que me importa é que eu tenho que colocar esse produto lá à venda e esse produto vai vender. Isso é uma cultura analógica. Quando a cultura digital traz ideias do mercado. E a cultura analógica ela é conduzida por números. Compras e fornecimento apenas. A digital é demanda dos clientes e consumidores. Está aqui um pouco o Customer Centricity e a questão que a gente fala bastante, que é aquela questão do foco do consumo consciente. Então aqui o drive não é simplesmente, compra e fornecimento. Não é isso. É o que o meu cliente quer, qual que é a demanda dele. Quando a gente fala num ponto de vista de organização interno, uma cultura analógica é aquela que tem uma estrutura hierárquica rígida, chata, que você não consegue acessar o teu presidente. Os processos são lentos, você não tem agilidade nenhuma. Sabe, empresas burocráticas, empresas que às vezes são, eu vou usar a palavra certa, empresa chata de se trabalhar. Aquela empresa onde as pessoas são orientadas só para fazer aquela tarefa. Ela não tem, não saia da sua caixa, fica naquela caixa. Onde você não tem, como que eu posso falar, um estímulo à inovação. E a cultura digital ela já é o contrário. Ela tem uma estrutura horizontal, onde você tem diálogo com diferentes áreas e diferentes lideranças. De novo, volto a reforçar o papel da liderança nisso daqui. Você tem um empowerment dos seus funcionários. As pessoas podem ter ideias, as pessoas podem compartilhar essas ideias. Elas podem criar, elas são permitidas a fazer isso. E olha que cultura gostosa que transforma. Tudo bem, obviamente que você tem que ter um certo controle para isso, mas a gente não pode enrijecer a nossa estrutura ao ponto de não permitir isso. E por fim, o comportamentos e formas de trabalho. Obviamente, aqui a gente entra numa parte extremamente micro, tá? Mas quando a gente tem uma estrutura analógica, a gente está falando naquela questão da experiência, da estabilidade, das equipes homogêneas, ou seja, a minha equipe é essa, eu não falo com a outra. Enquanto a gente está falando do quê? Cara, eu quero me relacionar com todo mundo, eu quero trocar ideias com todos, eu quero colaborar com todo mundo. Então aqui é exatamente o comportamento colaborativo. Muitas vezes, e isso é difícil de se falar, porque a gente vive uma época onde principalmente os millennials, eles têm um pouco mais de dificuldade nisso, mas é a cultura do servir. É a cultura de você estar do lado, você ser um parceiro dos seus clientes, dos seus pares dentro da empresa. Então isso aqui é um ponto legal. Quais os resultados disso? Bom, primeiro ponto, eu vou ter 4 resultados básicos. O primeiro é maior conectividade, não só com os clientes, mas colegas, fornecedores. Eu vou criar uma rede muito melhor. Eu vou ter uma automação de processos que vai trazer uma agilidade muito maior dentro da minha empresa, o que vai também melhorar muito como eu estou destinando os meus recursos, tanto financeiros como humanos.
Eu vou ter uma inovação nos meus produtos, ou seja, eu vou ser mais rápido para inovar e eu vou ter uma tomada de decisões que vai ser mais baseada nesses dados. Eu vou criar uma cultura de conhecimento, eu vou criar um banco de conhecimento e vou ter decisões muito mais assertivas. Isso daqui, falando num ambiente externo, vai melhorar a experiência dos meus clientes, ou seja, eles vão entender que a minha empresa tem mais qualidade. De novo, se o teu cliente interno é um cliente feliz, o teu cliente final vai ser um cliente feliz. Uma mentalidade de orientação à inovação, ou seja, vocês vão conseguir inovar mais rápido, com muito mais conhecimento e, principalmente, muito menos risco. Maior ROI de ação de vendas e marketing. Quando você tem o dado, quando você tem o conhecimento, você vai se tornar mais assertivo. É exatamente o que eu falei antes. A tua inovação vai ser muito mais tranquila. Você vai ter o que a gente chama de digital fulfillment. O que isso quer dizer? As pessoas vão se sentir inseridas num ambiente digital. Isso é uma coisa espetacular. As pessoas vão se sentir móveis, as pessoas vão se sentir mais próximas, mais engajadas. A mitigação dos riscos e perdas e uma melhor governança corporativa. E eu acho que isso é um ponto importante. Porque quando você capacita os seus funcionários a pensarem de forma inovadora, você fornece ferramentas que estimulem a colaboração, você cria um ambiente sob controle. Eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Quantas vezes vocês nos grupos de WhatsApp das suas empresas, que é um ambiente que normalmente as empresas não têm controle, já viram aquela famosa frase, oi amor, ou coisa pior? É isso. Quando a gente fala de uma melhor governança corporativa, é vocês saberem o que o funcionário de vocês está fazendo e como que ele está inovando dentro da empresa. Por fim, vocês vão ter todos aqueles blocos que flutuam, mercado, forças, fatores internos e externos, vão aplicar a cultura digital, ou seja, os seus funcionários vão se transformar e esse vai ser o resultado final. Você vai saber qual canal, aonde ir, em qual mercado, de que forma, com qual cliente, com qual produto, com qual abordagem. É exatamente isso que acontece quando você implementa a cultura digital dentro da empresa. Nós sempre utilizamos essa frase para finalizar, que é Together Changes Everything. Eu acho que a grande parte da cultura digital é trazer a empresa para um ambiente único. É a empresa entender que ela é uma só, que os seus funcionários estão juntos, colaborando e inovando juntos. A questão de departamentos existe? Sim. Vai sempre existir? Sim. As barreiras entre esses departamentos é que não devem existir. Esse é o primeiro passo para se transformar a cultura da empresa. Tá? Pessoal, nós temos mais 10 minutos. Eu primeiro agradeço a todos pela participação. Eu vou agora abrir para quem tiver dúvidas e perguntas. Eu não sei se o pessoal da organização acho que vai estar com o microfone, mas eu queria abrir. Eu vou só colocar o fone aqui para poder ouvi-los. Só um segundinho. Acredito que agora já posso ouvi-lo. Oi, Marco. Boa tarde. Você me escuta? Boa tarde. Escuto. Perfeito. Primeiramente, parabéns pela apresentação inspiradora. Muito obrigado. Agradecemos bastante pela tua presença no palco e pelas informações e conhecimento compartilhado. Que bom, fico feliz. Obrigado. A minha pergunta, Marco, ela vai no sentido de colocar um pouco em prática os conceitos que você nos apresentou aqui, digamos, em relação ao processo de transformação digital das empresas, mas muito mais fundamentalmente os produtos e serviços que essas empresas elas dispõem ao mercado. E nesse contexto eu queria usar como exemplo o próprio Facebook. Tá? É até bastante oportuno o fato de você estar lá e poder nos dar, talvez, compartilhar com a gente um pouco dessa visão. Tá? Mais especificamente no que tange meios de pagamentos. Tá? Então a gente vê hoje uma descompartimentalização e uma tendência no sentido
de oferecer para os clientes uma jornada sem atrito, rápida, conveniente, transparente, né? Então a gente vê hoje grandes concorrentes como o Google oferecendo um produto chamado Pague com Google em um clique só. A Amazon também agora lançou o produto chamado Amazon Pay, né? A gente tem a Apple com o Apple Pay também, construindo meios de pagamento e carteiras digitais. O próprio Facebook, inclusive, dentro do produto Messenger, criou uma carteira digital onde as pessoas podem transferir dinheiro, que o mercado chama de peer-to-peer, né? Eu poder transferir dinheiro para você e você transferir dinheiro para mim. Na sua visão, aí vai a pergunta, tá? Dado esse contexto, desculpe ser muito longo aqui. Pode vai à vontade, é um bom contexto esse. Obrigado. Como é que você enxerga o posicionamento estratégico do Facebook nesse sentido, né, de se tornar eventualmente um meio de pagamento também, dado que os, digamos, principais players da nova economia, esses que eu mencionei, Google, Apple, Amazon e outros, já aparentemente se posicionaram nesse sentido, dado o contexto da inovação digital que você bem colocou. Obrigado. Referente à questão do posicionamento estratégico do Facebook, eu não posso abrir isso, tá? Isso é uma coisa que, na verdade, é uma política da empresa e eu não posso falar desse... na verdade, eu não trabalho também com esse produto. Eu posso te falar do contexto de mercado que eu vejo, que eu entendo, que eu pesquiso muito. E o que acontece? Quando a gente fala do consumo consciente, por que existe esse desmembramento? Por que as empresas estão procurando cada vez mais chegar ao consumidor? Esse era exatamente a falha que os bancos tinham. O banco, ele possuía o relacionamento com você, basicamente ele pensava o seguinte, eu sou o seu dono. E ele percebeu que não é assim. Então as fintechs, conforme elas vão aparecendo, e os derivados, como você mencionou, elas aparecem de necessidades dos clientes. Eu acho que o primeiro ponto, e colocando isso em prática, você tem que buscar no mercado as demandas que esse mercado está te fazendo. Quando você entende que você sabe qual é o grande ponto das fintechs? Você sabe o que faz as fintechs serem tão grandes quanto elas são hoje? É exatamente o ponto da acessibilidade. Elas dão acesso a produtos que pessoas antes não tinham. Você pega, por exemplo, imagina uma pessoa que nunca teve acesso a um cartão Platinum e hoje ele pode fazer isso através do Nubank. Então, o grande ponto é o que o seu cliente quer. E isso, muitas vezes, você paga fortunas por pesquisas de mercado. Quando você já tem essa interface, é só simplesmente você sentar, criar uma rede externa, criar um conselho. Muitas empresas estão fazendo os Customers Councils e sentar e perguntar o que vocês estão vendo do mercado. Eu fazia muito isso em Gartner, fazemos muito isso dentro lá do Workplace do Facebook, exatamente para entender cada vez mais o que o mercado pode nos trazer de diferente. Então, eu acho que o principal contexto é você estimular o teu funcionário, você estimular a tua empresa a se conectar mais com o seu cliente para cada vez mais ele entender o mercado. E ele vai trazer isso de uma forma tão mais natural e rápida que às vezes até assusta as empresas. Está respondida a pergunta? Tá, muito obrigado. Mais uma pergunta? Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Parabenizar primeiro pela palestra. Obrigado. Extremamente instigante, muito boa, muito atual. Fico feliz. Para o que as empresas hoje, provavelmente no país, passam com essa necessidade dessa transformação digital. Muito bom. Eu que bom, fico feliz. Obrigado. Estou numa empresa, o Sebrae, e nós estamos num processo nacional de transformação digital. Né? E aí a minha pergunta ela vem em função desse momento que nós estamos vivenciando lá. Não só a transformação digital, mas a mudança do modelo de negócio. Quer dizer, é toda uma amplidão de coisas que caracterizam inclusive a intervenção da empresa nos últimos anos. Existe uma cultura muito forte dentro da instituição. Né? Uma instituição que ela é híbrida, ela não é pública, mas ela também não é privada, embora se constitui enquanto uma empresa. Sim. Mas a cultura é muito forte. Sim. Esse provavelmente é um dos grandes empecilhos que nós estamos tendo para fazer essa mudança. Sim. Ao mesmo tempo, você tem, de certa forma, uma trajetória positiva, vamos dizer assim, na relação com a sociedade, naquilo que a gente entrega. Mas isso não faz com que nós não mudemos daqui para frente. Sim. Agora, por outro lado, a gente não pode jogar isso fora.
Então é um processo de uma mudança cultural onde você tem que olhar um pouco também para trás. Perfeito. Mas para olhar o da frente. Quer dizer, esse é um desafio muito grande nosso, porque a cultura ela vem para ser modificada nesse processo. Exato. Então eu pergunto, quer dizer, a mudança, a transformação digital, ela é fundamental, principalmente com a mudança cultural que ela tem que vir. Concordo. Ela tem que vir com a força que o momento exige, que eu acho que é muito rápida, ou a gente vai ter que levar muito em consideração essa trajetória anterior de uma empresa? Olha, obviamente que o histórico da empresa ele não é apagado. E muitas vezes o histórico da empresa ele traz informações importantes para essa transformação digital. O ponto é que muitas vezes o pessoal me pergunta, Marco, da onde que começa a transformação digital? A transformação digital ela não tem uma fórmula, ela é um processo contínuo. Então a cultura das pessoas ela vai se modificando conforme o mercado vai se modificando. Por isso que a agilidade e a flexibilidade são muito importantes. Mas tem um ponto que eu falo, se você não começar de algum ponto, e aí cada empresa tem o seu ponto, eu gosto de começar pelas pessoas, existe uma frase que o Eric Haddock, que é o Chief Flight Engineer da NASA, ele respondeu uma vez o seguinte, na verdade perguntaram para ele o seguinte, como que é o processo de lançar um ônibus espacial para a Lua? A resposta dele foi a seguinte, nós nunca lançamos um ônibus espacial para a Lua, nós o lançamos no espaço e corrigimos o seu curso até a Lua. Então, na verdade, quando eu falo que o processo de transformação digital é um processo contínuo, a cultura digital também é um processo contínuo. Ela deve ser trabalhada com o passar do tempo, com as adaptações do mercado e, obviamente, o histórico da empresa vai ajudá-lo muito. Eu sei, o Sebrae é um cliente nosso, nós estamos fazendo um trabalho muito legal lá dentro dessa parte e obviamente que existem empresas que têm um modus operandi mais rígido e outros que não têm. Então isso vai de empresa para empresa. Eu acho que o ponto principal dentro de uma empresa que vai acelerar essa transformação são as pessoas. Mas obviamente, assim, como eu te falei, não existe uma fórmula secreta. Mas tem que começar de algum ponto, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Respondo sua pergunta? Obrigado. Oi, boa tarde. Olá, boa tarde. Meu nome é Priscila, prazer estar aqui com vocês. Prazer, Priscila. Marco, eu queria perguntar em relação, como você até falou, sobre a questão da hierarquia horizontal, né? Eu trabalho numa empresa que é de mineração de dados, de influenciadores, etc. E a primeira fase dessa empresa, que foi em 2010, 2011, tinha muito essa cultura de a hierarquia horizontal. Só que, sinceramente dizendo, eu acho que não funcionou muito, porque em determinados processos é necessário o líder, como você até comentou. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão, as problemáticas que sinceramente eu acho que existe e que hoje, nessa segunda fase da empresa que eu voltei a trabalhar agora, já tirou um pouco, mas tem muita comunicação, resolução rápida, como você disse. E outra pergunta que eu gostaria de falar sobre a questão de cuidado em relação ao mundo digital da empresa, incorporar tanto que perde a relação. Até já é quase que uma crítica, porque uma vez eu fiz uma reunião com o pessoal do Facebook e eu trabalhava no Santander. E tinha uma pessoa, não me recordo o nome do rapaz, que a todo momento ele ficou no computador, como se ele nem estivesse ali. Eu achei de uma falta de educação e naquele momento era muito comum nas reuniões de redes sociais ter esse tipo de comportamento, se perdendo um pouco a relação de pessoas e conversar, né? É claro que o líder, apesar de não ser líder do Facebook, deu toda a atenção e tal, mas alguns integrantes daquela equipe estavam desse jeito. Então eu queria que você falasse sobre essa questão horizontal, os problemas, e essa relação, até que ponto também as empresas digitais precisam ter cuidado. Na verdade é legal porque as duas perguntas que você está me fazendo, elas tão correlacionadas. A horizontalizar a empresa não quer dizer mudar efetivamente a hierarquia. Ela sempre vai existir, só que a horizontalização disso é a comunicação, é a forma como os líderes se comunicam com os seus funcionários. Então, permitindo que os seus funcionários complementem ou interajam com essa informação e essa comunicação. Quando a gente fala dessa questão de tirar as hierarquias, a gente fala das organizações matriciais. Eu ainda também sou um pouco resistente, eu concordo contigo nesse ponto. Mas horizontalizar a comunicação entre os níveis hierárquicos mais altos e os mais baixos, isso é vital. Porque isso estimula duas coisas, engajamento
e mais senso de se pertencer a essa empresa. Então, quando eu falo da horizontalização, eu não estou falando efetivamente de tirar as hierarquias. Isso aí é a mesma coisa que você criar uma anarquia dentro da empresa, e não é essa a ideia. Mas é importante que o líder da empresa se comunique perfeitamente com os seus funcionários e que esses funcionários possam interagir com esses líderes. Isso é um comportamento colaborativo. E quando a gente estimula essa colaboração, esse comportamento colaborativo, aí a gente entra no ponto que você falou. As pessoas começam a interagir mais. Ah, mas aí elas vão interagir só em meios digitais? Não. Elas começam agora, com a questão virtual, de realidade virtual, elas começam a interagir quase que como pessoalmente. Hoje, quando você tem uma videoconferência, eu lembro que um tempo atrás o pessoal não gostava de ligar a câmera. As pessoas começam a gostar. Você percebe que em empresas que têm uma cultura de colaboração, as pessoas ligam a câmera, já combinam de se conhecer. Então existe isso. Essa questão do cuidado com a cultura digital talvez seja mais o seguinte... Isso às vezes acaba sendo até um comportamento meio pessoal de algumas pessoas, de querer fazer aquela multifuncionalidade. Enquanto eu estou numa reunião, eu estou respondendo e-mail, eu estou fazendo isso, aquilo. Que é aquele ponto da definição dos papéis. Então, é importante as pessoas entenderem que em cada situação elas têm que estar fazendo uma atividade. Obviamente o comportamento da cultura digital, isso é um comportamento típico de millennial. Tá? A gente tem bastante millennial lá no Facebook. Eu peço desculpas por essa péssima experiência que você teve. Mas não é um comportamento muito usual. Mas isso que você colocou é uma coisa importante. Quando a empresa estimula a colaboração, esse tipo de comportamento começa a desaparecer, porque ela estimula o contato das pessoas. Isso às vezes pode ser uma característica de uma empresa que é rígida nessa questão. Respondo sua pergunta? Tá ótimo, obrigado. Pessoal, agora bom, acabou o tempo, eu agradeço novamente a presença de vocês, estou à disposição, estão aqui meus dados, o que vocês quiserem, eu estou à disposição. Obrigado, pessoal.